Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui pra gente a respeito, continuando o nosso assunto, né, do competitivo, falando um pouquinho mais a respeito do zona de conflito, tá? Como eu falei anteriormente para vocês, o objetivo desse modo é que a nossa equipe fique nos pontos a serem conquistados dentro do mapa o maior tempo possível. Para isso, a gente vai ter algumas funções dentro de campo. As equipes do MJ elas são compostas por 5 players e esses 5 players eles têm que ter uma afinidade em campo que vai ser muito importante na hora de dominar esses pontos. Com isso, a gente vai ter algumas funções que precisam ser bem estabelecidas durante o jogo. Então, quando a gente vem aqui em zona de conflito, vou mostrar aqui para vocês usando esse mapa como um exemplo. Tá? Então, a gente tem essa seta indicando a zona onde a gente tem que dominar e dentro desses 5 jogadores, uma das funções que a gente precisa ter em campo é o que a gente chama de OBJ. O que seria isso? OBJ é a pessoa, o player, que vai ser responsável por ser o dominador principal desse ponto. Ou seja, qual é a função que a gente pode esperar desse OBJ? Que seja a primeira pessoa a contestar esse ponto, o primeiro a chegar no ponto e o último a sair desse ponto, tá? Sobre as estratégias a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Isso é uma próxima etapa. Vamos entender bem essas funções. O OBJ, então, ele precisa ser a pessoa que mais vai morar ali dentro desse ponto. Para isso, o que é recomendado é que seja um player bastante ágil, um player com uma precisão boa, e a escolha do armamento vai estar diretamente relacionada com isso. Além disso, ele não faz esse ponto sozinho, ele precisa de uma função junto dele, que é o segundo player da nossa equipe, que se chama supporter. Geralmente, uma equipe costuma ter de 1 a 2 supporters por time, onde um dos supporters vai ser responsável pela segurança e integridade do OBJ dentro do ponto. Qual vai ser um dos papéis que esse supporter vai fazer? Além de proteger o objetivo nas imediações bem próximas desse ponto, ele vai ser o principal responsável por, caso o OBJ morra, o supporter assume a função de OBJ e continua a dominação desse ponto. Ele vai funcionar para a gente tanto de uma forma um pouco mais agressiva, quando esse OBJ precisar chegar até o ponto, então o supporter vai fazer a entrada nesse ponto junto com o player de OBJ para justamente garantir a tomada desse ponto, como também de uma forma um pouco mais defensiva, onde ele vai impedir a chegada de novos players nessa zona que está sendo contestada. Tá? Próxima função que a gente vai falar é o segundo supporter. O segundo supporter ele vai fazer as vias de auxílio para um outro player muito importante da equipe que se chama âncora. Ele vai ser o responsável por assegurar a rotação de mapa desses players. Então, o que a gente tira aí como uma média a respeito dos supporters? Sempre o supporter é um player que vai dar um auxílio para algum outro player, ou seja, ele nunca joga sozinho, ele joga em função sempre de um outro jogador da equipe para dominar uma área ou para assegurar uma rotação, tá? Falando um pouquinho a respeito do nosso âncora. Âncora, o próprio nome já fala, é quem vai dar uma sustentação, uma base, quem vai assegurar uma posição que seja de vantagem para a equipe. Quando a gente fala a respeito de zona de conflito, é um modo onde os jogadores, após eles serem abatidos, eles retornam para o jogo em uma outra posição, geralmente próximo aonde a sua equipe está, ou próximo ao ponto que precisa ser dominado. Então, qual é a regra para isso? Basicamente, os jogadores eles têm pontos que são mais favoráveis para nascimento e outros que são menos favoráveis. Essa métrica de onde vai ser o nascimento vai mudando ao longo do mapa, dependendo de aonde é o ponto a ser dominado e aonde o restante da sua equipe está. A função do âncora, basicamente, vai ser assegurar o melhor lugar de nascimento para a sua equipe, que majoritariamente tende a ser o local de mais fácil acesso ao ponto a ser dominado,
onde ele vai ter que pensar quais são as rotas que eu vou utilizar para chegar nesse ponto com o menor conflito ou menor possibilidade de perdas, tá? Então o âncora faz esse papel de conhecer o mapa, conhecer os locais onde se nasce, os locais onde você quer que o seu oponente nasça. Ele tem que conhecer isso com maestria. E a função do supporter do âncora é justamente fazer essa rotação de mapa nos momentos adequados. O último papel que a gente vai falar, o quinto papel, a gente está falando a respeito do Slayer. Slayer é basicamente o player mais habilidoso da sua equipe, que tem uma trocação muito boa, que entenda a função dos armamentos e seja aquele player que não vai morrer com facilidade. Basicamente, é aquele player que vai ficar sendo desconfortável para a equipe adversária tentar tirar ele. Basicamente, a função do Slayer é dominar o mapa, dominar o centro do mapa ou as principais rotas que o seu adversário pode pegar para tentar chegar ao seu ponto. Então, ele dominando essas áreas, ele é um player que vai dar trabalho para a equipe adversária conseguir abatê-lo. Com isso, ele domina o mapa, domina as rotações e assegura que a sua equipe continue assegurando aquele ponto a ser dominado com muito mais segurança. Isso faz com que a play fique muito mais simples de jogar para a sua equipe, mas muito mais difícil para a equipe adversária. Por via de regra, quando a gente fala do cenário competitivo, essas funções elas são, entre aspas, pré-estabelecidas, só que ao longo do jogo elas podem sofrer algumas alterações entre os próprios membros da equipe. Ou seja, existem momentos onde o supporter é o OBJ, onde o OBJ passa a ser Slayer, onde o Slayer passa a ser o âncora, e isso é muito importante que tenha a comunicação da equipe, certo? Então, basicamente, quando a gente fala das funções em campo, a gente está falando a respeito dessas principais. Falando um pouco a respeito dos principais armeiros que a gente utilizaria para essas posições, falamos um pouco a respeito de OBJ. Pensando que o OBJ precisa ser sempre um jogador um pouco mais rápido, eu sugiro para vocês que seja um player que vai utilizar ou as armas de assalto, ou as SMTs, ou até mesmo um player com escopetas ou ML, né? A gente pensaria principalmente nessas categorias para esses jogadores. Falaremos um pouquinho a respeito das funções e que tipo de armeiro é mais adequado num próximo vídeo. Falando a respeito do âncora, são players que eu preciso ter uma agilidade, mas uma precisão muito boa. Então o ideal é que sejam players ou assault ou players que utilizam o heavy, que seria a ML majoritariamente. Pensando nos supporters, o recomendado é que os supporters joguem o supporter do OBJ principalmente de assalto, ML ou SMT. Quando a gente fala do supporter do âncora, pode ser um que jogue de atirador, franco-atirador ou assalto. E quando a gente fala dos Slayers, o que a gente geralmente observa com uma frequência muito grande é que são players que vão mexer com classes de assalto, com classes ML e com classes de SMT. Combinado? Basicamente, essas são as funções que a gente tem dentro de um zona de conflito. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa seu like, não esquece de compartilhar com a sua equipe, monta o seu time, bota eles para assistirem esses vídeos e vocês vão ter uma grande chance de ganhar. Combinado? Até a próxima, pessoal. Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau.